Programa Movimento Vozes da Rua. Atendendo solicitações do nosso público telespectador, novamente estamos gravando com o jornalista, o historiador, o nosso querido Magu. Magu, queremos te agradecer o espaço que você abriu para o programa Movimento Vozes da Rua, falando do bairro Roosevelt e de outros bairros. A repercussão, os contatos que nós tivemos de agradecimento e a quantidade de solicitações por parte da população de diferentes bairros para que também a história dos mesmos também seja contada. Então queremos te agradecer. Olha, Luizão, obrigado mais uma vez ao Movimento Vozes da Rua, obrigado à TV Cidadania. Quem tem que agradecer sou eu. Eu adoro falar da minha cidade, de Uberlândia. Eu queria até lembrar, não consigo lembrar de um amigo, a alcunha de uberlandólogo. Conhece o Não, eu sou apaixonado pela cidade onde eu nasci. Já te disse isso, nasci num domingo, 6 horas da manhã, debaixo de chuva, na Santa Casa de Misericórdia, que hoje é o Hospital Santa Genoveva. Pai não tinha dinheiro nem para pagar o táxi para ir embora, certo? Então eu fui embora para casa, nos braços da minha mãe, debaixo de chuva, acho que observando já a Avenida dos Andradas, a Rolino Costa, despertando a curiosidade. E assim por diante. Então desde sempre adoro Uberlândia, os seus córregos, rios, bairros, histórias, personagens e tudo mais, certo? Desde o tempo do vou te derrubar agora, você vai pagar essa conta para mim. Empresa Telefônica Teixeirinha. Eu vou até mostrar para o Roberto aqui. É uma nota fiscal da Empresa Telefônica Teixeirinha, que foi criada pelo Tito Teixeira, certo? E depois foi adquirida, em parte, pela Ciub e pelo Grupo Garcia, depois, em definitivo, pelo Alexandrino Garcia. Mas tem muita história. Então isso aqui é uma relíquia e é uma conta telefônica da Empresa Telefônica Teixeirinha, certo? Do Tito Teixeira e assim por diante. E isso são alguns documentos que eu guardo com muito carinho e me foram dados há uns 20 e poucos anos atrás pelo senhor Ari de Castro Santos. Isso aqui é uma conta telefônica da Rádio Educadora de Uberlândia, dezembro de 1953. Então essa conta aqui para 2018, nós estamos aí com mais 65 anos praticamente. Este documento é uma raridade. É uma raridade. E até pra gente, a gente fala tanto de burocracia, a conta naquela época, não adiantava eu ter pago a conta não, ela tinha que ter o selo da Receita Estadual, que é esse selo que aparece nos maços de cigarro hoje, conferindo que houve arrecadação para o Estado, né? Tinha o guarda-livros e assim por diante. Então este era o procedimento. Isso aqui era o que autenticava o recibo, né? E assim por diante. Então eu adoro esse tipo de coisa, porque você vai pesquisando num simples papel, uma conta telefônica dessa, cor-de-rosa, você tem 60 anos de história de Uberlândia para contar. E aqui tem mais, várias outras aqui, e até mesmo o linguajar é interessante. Isso aqui é o quê? A companhia não tem cobradores, é interessante. Essa já é outra conta. Essa já é outra conta também, é uma conta telefônica. Vou baixar mais um pouquinho aqui para enquadrar, e observe que tem sempre o selo da Fazenda Estadual do lado. Havia quitação e, como esse selo era vendido pela Receita Estadual, não tinha como sonegar o imposto. Porque você tinha que ir lá pagar para levar o selo e pegar o selo para quitar a conta do cliente. Certo? Então lá nos primórdios. Olha que interessante. Então tem várias, né? E aí você tem aqui tipografia Amanhães, que não existe mais. A Escolar. Essa Escolar, isso aqui é um canhoto, um pedidinho. Essa Escolar foi uma das grandes lojas de materiais de escritório de Uberlândia, material escolar realmente. Era a Escolar, ficava ali na Avenida Afonso Pena, quase esquina com a Olegário Maciel, e foi uma das grandes empresas de material escolar de Uberlândia. Então, toda vez que me dão algum recorte, me dão algum papel,
Isso aqui, essa outra aqui, essa outra nota aqui... Para o enquadramento. Vamos enquadrar? Essa outra nota aqui é do Hotel Colombo. Hotel Colombo, se não me engano, ele foi demolido ainda no final dos anos 90, meados dos anos 90, e é onde hoje está a Riachuelo. A Riachuelo da Afonso Pena. Afonso Pena com Duque de Caxias. Com Duque de Caxias. O celular está tocando, certo? Não é a companhia Teixeirinho, o Luizão vai atender, certo? Mas aqui, Castro Melo Silva. E assim vai, Departamento dos Correios e Telégrafos. Então são contas, são fatos que acabam mostrando um pouco da história de Uberlândia. Isso aqui são documentos oficiais, que eu guardo com muito carinho, recibo. E aqui, ainda tem alguns que são cachês pagos a artistas. Nossa. Certo? Recebi de Rádio Educadora de Uberlândia a quantia de 100 cruzeiros provenientes de 2 cachês de colaboradores que prestei a esta emissora. Por ser verdade, filmo presente... Quem era o artista? Pois eu não consigo. Esse recibo refere-se ao programa Sábado Milionário. Tem as rubricas aqui, mas não dá para identificar. Mas, quer dizer, é um comprovante da participação, da honestidade, do profissionalismo que imperou no rádio de Uberlândia durante os anos 40, 50 e 60, porque o cachê era realmente pago, se apresentava quem tinha qualidade, não era qualquer um que chegava, e aí são vários recibos, com várias... E com detalhe, volto a dizer, mais uma vez a presença do selo da Receita Estadual, porque tinha que se fazer o recolhimento. Então, não a sonegação e ao caixa 2. Não tinha. Muito sério. Foi feito, certo? Inclusive tem outras fotos aqui que daqui a pouco o Roberto vai mostrar, os áureos tempos dos auditórios. Nós chegamos aqui em Uberlândia a ter 2 auditórios simultaneamente. Você quer uma apresentação do Ion Comprido, se não me engano, vou deixar as duas na lateral, até para o pessoal poder ver. A Rádio Educadora, a Rádio Difusora, que foi a pioneira, e a Educadora, que foi a segunda emissora de rádio de Uberlândia, tinham seus auditórios. Depois a Rádio Cultura também teve o seu auditório. Uma tinha na Santos Dumont, outra tinha na Machado de Assis, outra improvisava, porque a Rádio Difusora durante um bom tempo funcionou na Tenente Virmondes. Tudo do centro na época do Geraldo Ladeira. Depois Uberlândia chegou a ter uma emissora de rádio pirata. A primeira rádio pirata de Uberlândia foi a Rádio Bela Vista, que era do Geraldo Ladeira. Por que ela era pirata? Tá, você quer mostrar mais uma? Tá. Daqui a pouquinho eu vou contar por que a Rádio Bela Vista era pirata. Olha, esse eu quero saber. Voltamos já para o segundo bloco do nosso programa. Na Assembleia de Minas, temos trabalhado muito em defesa da cidade de Uberlândia. Nesse primeiro mandato, já conquistamos R$300 mil para o Hospital do Câncer, R$100 mil para a UTI pediátrica e uma unidade móvel para o Corpo de Bombeiros. Indicamos R$2,5 milhões para as escolas estaduais. E com muita vontade de trabalhar, nós queremos fazer muito mais. Deputado Estadual Arnaldo. Diálogo, transparência e participação. Retornamos ao nosso segundo bloco. Magu, o nosso telespectador quer saber o porquê da Rádio Pirata. Luizão, tem que explicar que é uma rádio pirata pelo seguinte: até nos anos 50 era o Ministério de Viação e Obras que autorizava as concessões de rádio no Brasil. Mas era muito comum o interessado em obter uma concessão montar a rádio primeiro para depois ir pedir essa autorização. E foi isso que o Geraldo Ladeira, aliás, para a juventude aí que passa na beirada do Rio Berabinha e está reclamando dos buracos na Avenida Geraldo Mota Batista, não é Geraldo Ladeira, Geraldo Ladeira era o apelido, porque quando ele chegou em Uberlândia ele falava que era primo do César Ladeira da Rádio Nacional, certo? Mas aquela avenida é uma homenagem ao ex-prefeito de Uberlândia, que tinha a expressão mamãe, tudo azul e assim por diante. Então o Geraldo Ladeira, ele já era dono da Rádio Difusora e ele queria montar uma outra emissora de rádio para um público mais moderno. E aí ele, lá no alto da Tubalina, onde já existiam os transmissores da Rádio Difusora, ele colocou outros transmissores
e abriu por conta própria uma frequência de 760 quilociclos, ou depois passou a ser quilohertz, e colocou no ar a Rádio Bela Vista. E a Rádio Bela Vista foi funcionando, mas sem a autorização oficial do governo. E ele entrou com toda a documentação pedindo essa autorização. E iria ganhar autorização normalmente. Só que ele tinha ainda, nos seus vários negócios, uma empresa imobiliária e uma empresa de construções. E resolveu disputar, pelo que me contaram, a concessão para a construção de prédios populares em Santos, na cidade de Santos. E a construtora concorrente era do então ministro. E ele acabou ganhando a concorrência para construir esses prédios. Emburrado, o ministro não deu autorização para funcionamento. A concorrência. O cara me arrebentou aqui nessa concorrência, eu vou dar rádio para ele e o Uberlândia não, manda tirar do ar. E ganhou um grande problema. E aí ganhou um grande problema. Aí saiu do ar a Rádio Bela Vista, que durante a sua existência foi pirata porque não tinha a concessão oficial do governo. Mas era uma praxe, eu volto a repetir, que era uma praxe, vários serviços de alto-falantes comprarem os equipamentos e brigarem pela concessão de rádio. Uberlândia, nessa época aí, todas as emissoras de rádio, até o final dos anos 70, em Uberlândia, foram adquiridas a partir de ações do Adib Chueire. Certo? A Rádio Difusora, a Rádio Educadora, depois a Rádio Cultura. Magu, do Adib Chueire. Olha, o Adib Chueire é o responsável pelas emissoras de rádio de Uberlândia. Ele sempre foi, digamos, dos anos 50, um grande lobista, mesmo sem a existência dessa palavra lobby. Ele tinha canais dos ministérios, nos vários governos, e era o homem que chegava em Uberlândia e alguém falava em emissora de rádio. Foi assim que ele fez com o Nicomedes, para arrumar a Rádio Educadora. Foi assim que ele fez com o Geraldo Ladeira, na briga para legalizar a Rádio Bela Vista. Depois com o Renato de Freitas, para a Rádio Cultura. Com o porquinho, o Edson Garcia Nunes, para criar a TV Triângulo, Canal 8, depois com o Ari de Cá Santos para a TV Paranaíba. Então, a comunicação de Uberlândia deve demais a Adib Chueire, entre outros. Certo? Importantíssimo. Magu. Bom, enquanto a gente vai conversando, deixa eu mostrando mais fotos aqui dos auditórios. Como eu te disse, aqui em Uberlândia é muito curioso. Eu não sei se já mostrei, se mostrei, vou repetir. Mas isso aqui são os flagrantes de programas de auditório. Aqui na região, ô Luizão, sendo a Patos de Minas, a Rádio Clube e a Rádio Patos conseguem manter essa tradição. Aos domingos, depois da missa das 8 horas da manhã, é muito comum os pais e os filhos irem para os auditórios acompanhar programa de violeiros e as mães e as filhas voltarem para casa para fazer o almoço. E Uberlândia teve isso a durante muito nível tempo. nacional, Magu, a grande quantidade de artistas, né, que participaram desses programas, que viraram a referência nacional. Vamos lá, pode citar alguns? Vamos lá, Nalva Guiar, Moacir Franco, Pena Branca e Chavantinho. Certo, isso. E aí a gente fala na época de ouro do rádio, mas a gente não pode esquecer também a época da televisão. Porque depois da televisão tem uns meninos aí que são fantásticos e que ganharam o mundo imitando o Bee Gees, que é o Air. Certo? Daqui de Uberlândia. Aí todo mundo vai falar do Alexandre Pires, ok, do Só Pra Contrariar. Agora, quer dizer, ele é do Maranhão e tal, mas via Uberlândia, via brigas de Uberlândia, críticas de Uberlândia, reclamações de Uberlândia, é um fenômeno brasileiro que é o Pablo Vittar. Super interessante. É super interessante, né, Magu? É por isso que a gente tem que contar essas histórias, registrar essas histórias e assim por diante. É por essas e outras. Quer dizer, quando eu às vezes brinco com os meninos, eu estou lá no bairro Brasil, ali na Avenida Brasil, na esquina com a Ceará, onde hoje ainda tem o prédio da Rádio Difusora, depois Rádio Itatiaia, hoje está arrendado o prefixo, mas às vezes eu brinco com os meninos e falo, olha, naquele ponto de ônibus que não existe mais, no 101A e no 101B, eu cansei de ver descendo com a calça puída, Leandro e Leonardo, Zezé de Camargo e Luciano, eles iam de Goiás, chegavam na rodoviária, morrendo de fome, pegava um ônibus até mais ou menos ali no centro da cidade, na Praça do Balvilela, de lá eles subiam atrás do Zé do Bode. Ou do Zé do Bode na Rádio Difusora, ou do Luizinho, o Caboclinho na Rádio Cultura, ou do Zé Bétio também na Rádio Cultura, ou então do Ari Novaes, do Ari Novaes, não, do Alfredinho na Rádio Educadora, e assim por diante. Então tem histórias e mais histórias, e tem fotos para mostrar isso, para contar, porque nada começou por acaso. Ou nada chegou pronto, em definitivo, em Uberlândia. E Uberlândia tem essa marca, certo? Deixa eu só deixar bem curioso
Deixa eu pegar um cartaz aqui. Vamos ver, e agora, a próxima surpresa. A próxima surpresa é o seguinte. Essa mulher foi considerada a maior apresentadora da história da televisão brasileira. Em qualquer... Vamos ver se ela inaugurou a televisão no Brasil. O nosso telespectador reconhece. E essa mulher anunciava um produto genuinamente uberlandense. Agora você vai enquadrar, né, Roberto? Porque agora vai ficar meio difícil. Está aqui o cartaz, está aqui a prova do crime. Certo? Opa! Ela divulgava um produto berlandense. Um produto berlandense. E na ocasião, ela a maior estrela da televisão brasileira. Não, ela foi e sempre será a maior estrela da televisão brasileira, porque ela inaugurou a televisão do Brasil, a TV Tupi Difusora de São Paulo, e depois trabalhou em todas as demais redes, com exceção da Rede TV. Certo? Mas essa senhora aí, durante um bom tempo da sua vida, emprestou a sua elegância para vender o genuíno arroz Vitória. Produto made in Nós Faz lá no Uberlândia, na Avenida Vasconcelos Costa, da cerealista do Messias Pedreiro. E essa estrela é? Hebe Camargo. Hebe Camargo. É uma raridade, né? Isto deve ser guardado, como você está fazendo, né? Com muito carinho. Tem mais alguma surpresa, algo... Para encerrar? Extremamente, assim, diferenciado. Mas guarde, né, essa surpresa para o nosso próximo bloco. Na Assembleia de Minas, temos trabalhado muito em defesa da cidade de Uberlândia. Nesse primeiro mandato, já conquistamos R$300 mil para o Hospital do Câncer, R$100 mil para a UTI pediátrica e uma unidade móvel para o Corpo de Bombeiros. Indicamos R$2,5 milhões para as escolas estaduais. E com muita vontade de trabalhar, nós queremos fazer muito mais. Deputado Estadual Arnaldo. Diálogo, transparência e participação. Magu, você está olhando, vejo assim nos seus olhos, né, a emoção, né, quase que lacrimejante. Qual é a próxima surpresa para os nossos telespectadores? Antes de mais nada, deixa eu agradecer algumas pessoas fantásticas, o saudoso Ari de Castro, o filho dele, o Ari de Castro Santos Júnior, o Orizinho, o Hector de Oliveira Pajaro, que foi dono da Rádio Difusora, várias pessoas que me veem na rua, para, tem um negócio lá em casa para você buscar, tem isso. E essa aqui, por exemplo, foi quem me trouxe de presente, me parou na rua para entregar, foi o deputado Luiz Humberto Carneiro, que é esse título aqui, de 1934, da Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Uberlândia. A diretoria da Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Uberlândia, de acordo com o seu estatuto, confere ao senhor, olha aí, ó, Antônio, deixa eu pegar aqui o que eu estou lendo ao contrário, né, Rezende Filho, tá? O título de sócio benemérito antes da CIUB. Quer dizer, era a CIUB, mas era misturado com o Sindicato Rural. Agora o Roberto vai baixar nas assinaturas, que são 3 assinaturas. A primeira assinatura é do presidente Armante Carneiro, presidente da Associação Comercial, na época, Industrial e Agropecuária de Uberlândia Limitada. Aí depois, seu José Antônio Guimarães, tá ao contrário, eu estou lendo no anverso aqui, são todos nomes de ruas, praças e Uberlândia, quer dizer, o reconhecimento. Esse documento tem apenas 84 anos. Apenas 84 anos. Certo. 1934. Certo. Então, esse tipo de tem que tomar um certo cuidado, você pode ver que já tem até um furo aqui, porque isso já, com o tempo, vai ressecando, secando. Tem coisas aqui em Uberlândia, Luiz, que as pessoas às vezes passam por cima e não observam. No novo auditório da CDL, lá na Avenida Belo Horizonte, tem um trabalho fantástico feito em azulejo. Quando vocês entrarem na CDL de Uberlândia, no Salão Nobre da CDL, antes de chegar no Salão Nobre, antes da festa, antes do casamento, da festa de 15 anos, da conferência, da palestra, dá uma olhadinha, levanta o nariz.
tem um vitral fantástico que conta a história da ferrovia, a história do gado, a história dos desbravadores, dos bandeirantes e pioneiros, da construção de Brasília, tudo em azulejo. Me falha a memória agora o nome do artista. Mas são coisas que o berlandense passa todo dia por cima, por baixo, do lado e não observa. E que contam muito da nossa história, muito do atrevimento, porque Uberlândia é uma cidade feita de atrevidos, o maior atrevido dessa cidade deveria ser objeto de estudo permanente nas escolas de Uberlândia, Coronel José Teófilo Carneiro. Senhoras professoras, coloquem esse nome na pauta, porque isso é muito bom, é interessante mandar estudar Che Guevara, é interessante estudar John Fitzgerald Kennedy, é interessante saber da história americana, da história da Argentina, da Evita Perón, do Juan Domingo Perón. Por que ninguém dedica um estudo aprofundado do Coronel José Teófilo Carneiro? Esse cara não fez nada para Uberlândia, nada, absolutamente nada. Duas coisinhas idiotas que ele fez. Lá no século XVII, no século XVIII, ele descobriu que ia levar uma ferrovia para o interior de São Paulo, ia sair na ponta de Presidente Prudente, ia atravessar para o Mato Grosso e ir embora para o Acre, para a Bolívia. Ele desviou essa ferrovia e fez a ferrovia. Vinha Sorocaba, Bauru, Ribeirão Preto, Franca, Uberaba, Uberlândia, Araguari, Goiás e vamos a Brasília. Então a ferrovia chegou e mudou a história do Triângulo Mineiro. Coronel José Teófilo Carneiro, muito mais atrevido e meio lunático, resolveu construir aqui a primeira usina hidrelétrica, a usina dos Martins. Então Uberlândia, o Triângulo Mineiro, e aqui tem, até inclusive eu tenho um outro documento aqui que é mais um que eu guardo com muito carinho, porque tem histórias, o Luiz, que não são contadas, que não fazem parte das salas de aula, certo? Eu cheguei a ser agraciado, enquanto na Rádio Difusora, em 1990, há exatos 27 anos, há 28 anos, com a comenda do Estado do Triângulo, que é uma luta histórica de separação, o Triângulo é subjugado por Minas Gerais e assim por diante. Então eu tenho com muito carinho essa comenda do Estado do Triângulo, que vira e mexe. Há pouco tempo a Folha de São Paulo fez uma grande matéria falando das mais de 40 propostas de separação que existem no Brasil: Estado do Tapajós, Estado do São Francisco, Estado dos Gaúchos, a independência, aquela separação do Rio Grande do Sul com Santa Catarina, com o Paraná, a criação da República do Iguaçu e assim por diante. Então, vamos estudar um pouquinho mais. Eu sei que está acabando o tempo, falta quanto aí, Roberto? Até para dar boa tarde. Tranquilo. Boa tarde, boa noite, bom dia, certo? Ainda temos muito tempo. Mas vamos. O tempo que você precisar. Quando você me fala dos bairros de Uberlândia, cada bairro de Uberlândia é algo fantástico. E se Deus quiser, a gente vai poder contar, por exemplo, qual é o bairro mais revolucionário de Uberlândia. Não estou falando por causa do comportamento da população, não. Eu falo bairro foi revolucionário devido ao nome das ruas. Bairro Martelena, Avenida Sabinadas, Cabanada, as grandes, Rebelião Praeira, os grandes, sonhadores de independência ou de pedaços da independência do Rio Grande do Sul, do Brasil, como Davi Canabarro, República Piratini, República do Iguaçu e assim por diante, foram lembrados. Garcia Lorca, um grande poeta espanhol, Martelena. Quando você fala para mim, instrumento musical, vamos lá pro Tayamã, é tarol, é piano e assim por diante. Tem toda uma referência. Não, então eu acho que cada pedaço da cidade tem uma história bonita, tem gente bonita para contar, para mostrar e pra gente aprender. Porque cada vez que você me chama aqui, eu aprendo um pouco mais. Olha, Magu, então fica já o convite sobre o bairro Martelena, sobre esse personagem, né? Da rodovia, da usina hidrelétrica, Coronel. Então, assim, novos programas. Magu, mostre para nós agora os equipamentos, né, que eram usados na rádio. Eu vou mostrar no próximo programa. Posso? Porque merece um programa inteiro. No próximo programa, vou mostrar alguns. Até lá. Programa Movimento Voz da Rua, agradecer o nosso convidado e telespectador. Muita história bonita, interessante teremos nos próximos programas. Magu, mais uma vez. É um prazer recebê-los, é um prazer estar sempre aqui com vocês da TV Cidadania. As vozes da rua tem muita história para contar. Esse barulho que vocês estão ouvindo aí, vou mostrar, senão ele quer aparecer no programa também. Esse é o Zé Antônio. Ele já fez, né? É o comercial. Amigo, meu irmão Sérgio Américo. Grande Sérgio Américo, um grande abraço para você e um abraço.
Olá, amigo marceneiro. A Madeiranite é especializada em produtos e acessórios para linha moveleira e construção civil. São 13 lojas, 44 anos nas principais regiões do Brasil: São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e Pará. Madeiranite Uberlândia, tudo para o marceneiro. Avenida Paulo Roberto Cunha Santos, 2285. Fone 3239-3333. Olá, amigo marceneiro. A Madeiranite é especializada em produtos e acessórios para linha moveleira e construção civil. São 13 lojas, 44 anos nas principais regiões do Brasil: São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e Pará. Madeiranite Uberlândia, tudo para o marceneiro. Avenida Paulo Roberto Cunha Santos, 2285. Fone 3239-3333. Anos de sucesso aqui com a Madeiranite. Gostaria aqui, em nome da Madeiranite, de agradecer a todos os colaboradores, clientes e amigos por mais um ano de realização. Em meio à crise, nosso lema é trabalho. E mais uma vez conseguimos superar tudo isso. Graças a vocês, nossos clientes, amigos e colaboradores.